Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Estamos continuando as nossas aulas sobre os povos da Mesopotâmia, tá? E hoje nós vamos falar sobre os sumérios. Pensa num povo fantástico. Vamos falar da invenção da escrita. Vamos falar de politeísmo. Vamos falar sobre um sistema de irrigação extremamente complexo para aquela época. Gente, é fantástica a história dos sumérios. É uma aula curta, mas uma aula importante para o Enem e para os principais vestibulares. Tá bom? A Suméria, gente, ó, ficava ali onde hoje é o Iraque, o Kuwait. Muito bacana. Tá afim de aprender um pouco mais sobre esse povo? Então fica comigo aqui no canal Mano Mundo que alguns segundinhos depois da vinheta eu vou explicar o passo a passo para vocês. Até já! Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouco sobre os povos da Mesopotâmia, tá? Basicamente, eles foram constituídos por dois grupos principais, não únicos, mas principais: os sumérios e os acádios, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, também fazem parte dessa civilização mesopotâmica os amoritas, os caldeus, os hebreus, os hititas, e a partir deles se formaram os reinos que se juntaram e viraram os impérios que ficaram conhecidos como Primeiro Império Babilônico e Segundo Império Babilônico. Tá bom? É deles que nós vamos falar, mas hoje especificamente os sumérios, que são habitantes ou as pessoas naturais da Suméria, que ficava ao sul da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque e o Kuwait. E durante muitos anos acreditou-se que teria sido a primeira civilização a se desenvolver naquela região localizada entre os rios Tigre e o Eufrates. Só que estudos mostram que a atividade humana na Mesopotâmia ela é ainda anterior a 4.000 anos antes de Cristo. Tá bom? Então vamos conhecer então as principais características dos sumérios. Ok? A civilização suméria ela acabou se destacando em várias áreas, na organização política, por exemplo, ela criou as cidades-estado. Então, que eram as cidades governadas, cada um tinha o seu governo. Olha, mas eles evoluíram ou criaram arquitetura, agricultura, comércio. O calendário surgiu nesse povo em 2700 a.C. Antes disso, gente, surge a escrita cuneiforme e por volta de 3.200 a.C. os livros têm origem também com os sumérios. Interessante demais. E o desenvolvimento do seu comércio garantiu a riqueza desse povo, tá? Eles produziam e vendiam artesanato, cerâmica, bem como produtos agrícolas, e eles eram responsáveis por um sistema também de irrigação bastante complexo para a época. Os sumérios eram politeístas, então acreditavam em vários deuses, e era grande o culto especialmente a um deus chamado Ishtar, a deusa da fertilidade, a qual ela representava as forças da natureza e cujo símbolo é uma estrela de 5 pontas. É curioso também que nada se sabia sobre esse povo tão importante, gente. Olha que curioso, até o século XIX. As inúmeras descobertas devem-se aos estudiosos que foram levados àquela região a fim de tentar confirmar as histórias que foram narradas na Bíblia, tá? As primeiras cidades do mundo são sumérias. Vamos citar aqui algumas das mais importantes: Adab, Eridu, Isim, Kulá, Lagash, Larsa, Nipu, Kish, Uruk, Ur, na Bíblia Ur dos caldeus,
sendo essa considerada a mais poderosa de todas. E o saqueamento da cidade de Ur em 2000 a.C. marca o fim da supremacia suméria. Muito bacana, né? Mas vamos falar um pouquinho também sobre a língua suméria, que era o idioma falado entre os sumérios, é óbvio, e foi o primeiro a ser escrito, o idioma a ser escrito através da escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita que nós temos conhecimento até hoje. E por meio de centenas de símbolos desenhados da direita para a esquerda, os pictogramas, a escrita cuneiforme era feita com um instrumento que tinham a forma de cunha, tá bom? Os pictogramas, então, por exemplo, o sol era representado por um desenho de um sol, tá? Depois que foi mudando, os registros mais antigos de documentos sumérios são um conjunto de textos administrativos com a data aí de 3200 a.C., tá? E os estudiosos, porém, acreditam que possam pertencer a uma outra língua, uma vez que nela consta um número elevado de ideogramas que podem ser lidos em outros idiomas, tá? E para finalizar, vamos pegar aqui algumas características dos sumérios, características para marcar bem, para gravar para os vestibulares, para o Enem, tá bom? Então a civilização suméria, ela pode ser caracterizada principalmente por, vamos lá, algumas características. Sua organização política em cidades-estado, é importante saber isso. Os avanços em arquitetura, comércio e agricultura. Outro, a invenção do calendário por volta de 2700 a.C. Uma das principais, a criação da escrita cuneiforme. Outra, a produção agrícola e de artesanato. E a concepção de um sistema de irrigação, como eu falei antes, complexo. E claro, um dos pontos também muito importantes, o politeísmo. Galera, nós estamos aqui falando sobre os povos da Mesopotâmia. Hoje, em específico, os sumérios. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, porque na próxima aula nós vamos falar sobre os acádios. Combinado? Galera, fico por aqui. Uma aula curta, porém uma aula muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Combinado? Canal Humano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje é dia deles, os sumérios. Um abraço, galera. Até a próxima aula.